Shalom, shalom! Eu sou o David Shalom, shalom, eu sou Shoshana. e hoje vamos falar da Parashá Hayei Sara, a vida de Sara, o legado de Sara. Sim, essa paraxá vai nos ensinar muito, né, sobre a hospitalidade, sobre estarmos dispostos a fazer a vontade do Senhor. Vai nos ensinar de forma geral, né, a como viver dentro da presença do Eterno. Sim, essa Parashá promete muito, ela é muito linda. Lembrando que Abraão é o nosso pai da fé, Abraham, e Sara, sua esposa, é a nossa mãe também. Então vamos ver as opiniões sobre tanto a nossa amada Torá quanto o Talmud, né? E os Midrashim, que o Talmud e o Midrashim são a nossa Torá oral, né? São os conhecimentos passados de geração em geração. E vamos lá, né? Na Torá, o texto, né? Que vai falar, vamos primeiro discorrer um pouco, né? Sobre a vida de Sarai, né? Nessa passagem exatamente sobre a paraxá dela. Vai falar sobre a questão da morte de Sara, que ela já começa, né, com a morte da nossa matriarca. E então, aí vem com a tristeza de Abraham, o luto, vem a tristeza de Isaac, e aí vem a questão assim, né, Sara morre, Abraham vai negociar Macpela para poder sepultar a morta, que é a sua esposa. Isaac, seu filho, fica triste. A morte de Sarai vai unir também, né? Isaac e Ismael. Isso. Ismael. Então vem trazer essa união. Ela deixa um legado de amor, um legado de ensino, um legado de carinho e de muita fé, porque Sara era uma mulher de fé. E a gente vai ver ao longo dessas passagens aí. Depois vem a casamento de Ismael, né? Ismael tem esposa, tem filhos, termina inclusive com a genealogia de Ismael. E nós temos também Isaac, vai falar sobre a Rivka, né? E mais uma vez a prontidão de Rivka, né? Impressionante, né? Sim, é como ela demonstra a bondade, como a bondade abre portas, né? Como o Eterno ama a bondade, direciona aqueles que têm bondade à vontade dele, né? Sim, se a gente for observar, fazer um paralelo, né, entre as paraxás anteriores a essa paraxá, toda vez que a pessoa age com hospitalidade, a gente vai perceber, né, Shoshana, que a hospitalidade, a bondade, a caridade, o eterno, não porque a pessoa fez isso pensando em troca, que a pessoa tem que fazer isso pensando em fazer o bem, porque é uma mitzvot, né, faz parte das mitzvot, é uma mitzvah de hospitalidade. Sim. E tem a mitzvah de caridade. Então aí nós vamos ver aí, né? Abraham agindo assim, sendo abençoado. A gente vai ver Sarai, né? Sara sendo abençoada através da hospitalidade. E Rivka também vai fazer isso, né? Sim, e também a gente vai falar mais pra frente sobre como Sara tinha a presença do Senhor na vida dela e alguns sinais que estavam com ela quando ela morre desaparecem e só vem voltar com, né, a hospitalidade de Rivka, né? Uhum. Então eu quero ver o seguinte, eu vou deixar já uma pergunta para você já ir meditando. Quando você partir desse mundo, qual é o legado que você vai deixar para trás? O que vão dizer de você depois que você se for? Eternidade do legado espiritual. A paraxá começa com a descrição detalhada da idade de Sara, 100 anos, 27 anos, ou seja, 127 anos. Rashi, o comentador, né, vai explicar que essa separação, que todos os anos dela foram iguais em bondade. Isso ensina que uma vida de retidão e santidade cria um legado eterno que transcende a morte física e que a qualidade de vida é medida pela consistência nos atos de bondade e pureza. Sim, poderia ter falado somente 127 anos, né? E por que não falou, né? Porque ele queria demonstrar aí que todos os anos dela foram vividos de forma leve, de forma pura, de forma dedicada, né? Isso. Ao Eterno. Seja em anos, décadas ou séculos. É verdade. Maravilhoso, nossa, é muito legal.
Então vamos lá, na importância, agora vamos falar assim, já falamos sobre a questão da nossa matriarca, o carinho dela, a espiritualidade, vamos falar também um pouco sobre a importância de sepultamento e respeito aos mortos. É algo muito delicado, né? Abraham negocia arduamente para comprar a caverna de Macpela para enterrar Sara. Isso estabelece um princípio judaico fundamental do respeito devido ao corpo humano após a morte e a importância do enterro adequado com um ato de Hesed Shel Emet, bondade verdadeira, pois a pessoa falecida não pode contribuir. Isso é muito importante, porque uma mitzvah que a gente tem, inclusive dessa de caridade, ela vai ser muito válida, segundo os nossos sábios, quando a gente faz ela com uma pessoa que morreu. Sabe por quê? A pessoa não está ali realmente para poder receber sua boa ação, mas o corpo dela está ali. E quando você ajuda a pessoa, você dá um enterro digno para ela, ou você ajuda a pagar a conta do enterro, você faz, né, o enterro tudo certinho, no caso, o ritual judaico da cerimônia é um pouco diferente, né? Porque, na verdade, nós, judeus, trabalhamos o seguinte, morreu, a gente, para não deixar o corpo descoberto fora da terra, a gente devolve ele, a gente guarda ele, né, no caso, no cemitério rapidamente, porque a nossa tradição diz que um corpo não deve ficar exposto por muito tempo após a sua partida, que é uma questão de respeito, né? Isso é verdade. É muito importante no judaísmo o respeito aos mortos, né? É muito alto. A gente também vê que no judaísmo a gente cuida, né, para que a vida da pessoa seja lembrada, né, tanto não só fisicamente, mas ali espiritualmente, né? É igual a Parashá começa com a vida de Sara, apesar de começar com a morte da mesma, né? Sim. Então, o que acontece, né? Essa questão do enterro, a gente mais pra frente pode gravar um vídeo explicando exatamente como funciona tudo. Mas então Abraham quer cumprir essa mitzvah e ele quer honrar a sua esposa e ele quer, inclusive, para ser honrado, ele não aceita como presente, porque ali, né, a família ao qual ele pede para comprar o campo, eles querem doar, mas Abraham fala que não, que ele tem que comprar, porque é importante e é honroso ele comprar e não depender, né, da bondade das outras pessoas nesse momento. Como ele tinha condição, ele queria honrar a esposa dele e comprando ali, porque o que acontece? Os nossos sábios vão dizer que, por exemplo, quando Sara morre, ele compra e ele também compra, deixa um lugar, porque assim, todos da família estão enterrados ali. Sabe por quê? Por exemplo, quando eu morrer, eu quero ser enterrado num túmulo e eu quero que a minha esposa também seja enterrada nesse túmulo depois. Por quê? Porque quando formos ressuscitados, porque o judeu crê em ressurreição, quando viermos a ser ressuscitados, seremos ressuscitados juntos, um do lado do outro. E é isso que Abraham faz, que você vai ver também na Parashá, quando Abraham morre, Yitzhak e Ismael, eles colocam também, né, quando Abraham vai se reunir no mundo espiritual com o seu povo, eles colocam o corpo dele ali junto de Sara. Porque assim, quando forem ressuscitados, Abraham e Sara serão ressuscitados juntos. Assim como Adão e Rava, né, também estão sepultados ali, segundo os nossos sábios, naquele mesmo lugar. Por isso, Abraham, com uma direção espiritual, escolheu aquele lugar. Então, ali serão ressuscitados juntos os nossos patriarcas e matriarcas. Então, vamos falar também a importância, né, sobre essa questão do respeito. E a gente já deixou, já esclareceu bem, eu creio que você teria que fazer um vídeo maior sobre também, isso, né? Ele quis, né, comprar para não ter o perigo de reivindicação de posse, né? Isso. E, de certa forma, como ele sabia que há ali um legado, de certa forma, a prosperidade, né, as bênçãos ali de Israel estão sob, né, como que eu posso dizer... Como eles foram enterrados ali, né? Patriarcas. Ali uma bênção junto com eles, reservada naquele lugar. Há uma bênção ali, porque eles foram grandes pessoas, né? Sim, foram também. Justos perante o Eterno, né? O que a gente chama de tzadik. Um tzadik é uma pessoa justa perante o Eterno. Segundo nossos sábios, aparecem geralmente em cada geração 36 tzadik.
né? Tzadikim, no caso, os 36 seriam, né, o plural. Então, isso é muito significativo para nós judeus e para a nossa fé. Bem, então vamos lá, né? Vamos dar sequência, a continuidade da aliança e a escolha criteriosa de um cônjuge. Então, depois, após, né, o período de luto ali em respeito de Sara, Abraham já velho, próximo da morte, ele vai falar com o seu servo, né? Olha, você vai e busca dentre os meus parentes, eles fazem um juramento, né? Colocando a mão por baixo da coxa, que é ali. Por que a mão debaixo da coxa? Vamos pôr isso aqui, né? Que era interessante saber. Porque a mão debaixo da coxa, naquela época, nós não tínhamos, por exemplo, a Torá para a gente fazer um compromisso diante da Torá, porque ela ainda não havia sido escrita. Tocando na Torá. Tocando na Torá, um compromisso firmado entre irmãos. Então não havia isso. E o mais próximo da Torá que a gente tinha de uma aliança, a gente tinha a circuncisão. Então, por que a mão do lado da coxa? Porque a mão do lado da coxa ali, a mão na coxa, significava que é como se estivesse tocando na circuncisão de Abraham. E ali é tocando no pacto de Abraham com o Eterno. Então é uma maneira de se tornar mais válida e mais importante e inquebrável a aliança que foi feita ali. Então Abraham fala, olha, só se a moça não quiser vir com você, né? É que você vai voltar e vamos ver, né? Você arruma um jeito de arrumar uma esposa para o meu filho. Mas se ela aceitar, né? Vai ser uma bênção, é o que o Eterno me honrou. Mas por favor, não tire uma esposa para o meu filho do meio desse povo ao qual vivemos, mas sim da minha família. Porque o que acontece, né? Nós judeus temos o costume, né, de procurar, embora hoje me miscigenou demais, é um pouco mais complexo, mas naquele tempo, principalmente, casavam-se entre parentes próximos ali, era tudo muito próximo entre as tribos, para evitar que viessem a ser dissolvido a genealogia, dissolvido o DNA ali das pessoas, né? Então, e até hoje isso é válido ainda. Ainda é válido. Os judeus, eles se casam entre o povo deles, né? Sim. No caso, mesmo que seja complexo, né? Ainda porque nós estamos dispersos, mas ainda assim isso é válido. Isso, mesmo nós que estamos na diáspora, por exemplo, a nossa filha, né, a gente vai querer o quê? Que ela se case, a gente vai buscar primeiramente que ela se case com um judeu. Exatamente. Né? E se não conseguir um judeu, aí ela se casará com um não judeu, mas ele precisará se tornar um judeu para casar com ela, porque existe a conversão também, que é um outro processo, tá? Mas isso é muito importante e como se diz, né, é categórico no judaísmo, né? E eu creio que isso é muito bom porque valoriza e isso segura a integridade, a cultura, né? Evita de morrer a cultura, né? Não só a cultura, mas o significado original, né? De tudo que foi repassado de geração em geração. Por isso que é tão difícil, quando você se converte ao judaísmo, entrar definitivamente no judaísmo. Porque isso mantém a originalidade de tudo. Tanto do que foi passado, porque a gente vê muitos povos, né, que foram aí, digamos assim, abrindo demais, né, para poder entrar, e isso foi perdendo a essência. Eu pego uma opinião daqui, eu acho que não é assim, é assim, e vai remontando a cultura, remontando tudo e deixando de ser original, né? Isso. E no judaísmo isso não acontece. O judeu é o único povo que manteve a sua cultura desde a origem até os dias de hoje. A Torá, ela é única. Você pode ver que você não tem versões da Torá, traduções diferentes da Torá. Não, ela é um modelo de tradução e ela é única e nunca foi discutido qual livro deveria estar ou não na Torá, porque ela é íntegra, pura e fiel e permaneceu viva ao longo de milênios. É verdade, por isso que tem um julgamento, né, em questão de conversão rabínico, né? Porque isso. A gente tem as leis, né, para seguir e são as leis, gente, não tem a minha opinião, não é a minha opinião, é a lei que tem que ser cumprida. Porque a nossa opinião, na verdade, não conta, né? A nossa opinião não vale nada. O que vale é a Torá. Porque ela é a opinião de quem? Do Eterno. A Torá foi dada pelo Eterno a Moshe. Os 10 mandamentos foram dados a Moshe no Har Sinai.
E você vê, inclusive, quando as primeiras tábuas antes de Moisés quebrá-las, foi o próprio Eterno que deu as tábuas e escreveu nelas. Foi ele. A gente costuma dizer, né, que o próprio dedo de Deus escreveu. E por isso ela é valiosa, então a Torá permanece. E a Torá, lembra, gente, olha, vamos explicar, deixar uma coisa bem clara. Para nós judeus, a Torá não é vista como uma lei, mas ela é vista como 613 maravilhosas oportunidades de agradar ao Eterno e ser feliz. É um manual de felicidade, né? A gente percebe a diferença, principalmente nós, né, que conhecemos, né, depois, a gente vê a diferença de como viver a Torá traz mais alegria, traz mais prazer de viver. Eu quero até contar um testemunho de uma pessoa chegou em mim e falou assim: você não pode tornar a sua vida em torno somente desses ensinamentos, somente da Torá, digamos assim, né? Mas, gente, a nossa vida é a Torá, né? A nossa vida é seguir as leis de Deus, é uma demonstração de amor por Ele. Devoção ao Eterno. E mesmo sem pensar em nada em troca, ainda assim a gente tem em troca o amor que vem dele, né? O prazer de seguir as leis que não foi uma história contada, foi uma história, um fato com milhares de testemunhas. Então eu não deduzi isso, eu não deduzi aquilo. Investigando mais a fundo, eu sei que pode significar isso. Não, é o que está escrito ali. A Torá é concisa. Ela é concisa, ela não deixa dúvida nenhuma, entendeu? Maravilhoso, excelente colocação, viu, gente? Então vamos prestar muita atenção nisso. E Abraham e Sara, Isaac, Yaakov, eles sabiam que estavam escrevendo a Torá. E a Torá é tão linda, tão maravilhosa, que ela serve de base, porque na verdade o judaísmo foi construído já desde Abraão, embora ele veio tomar esse nome tempos depois, porque Abraão é conhecido como hebreu. Mas assim, o judaísmo é a base das três religiões, inclusive as duas maiores que nós temos hoje, que não é o judaísmo, mas veio dele, nasceram através da Torá, que é o islamismo, que as pessoas não sabem, mas os nossos irmãos islâmicos, né, eles têm a Torá como um livro sagrado também, viu? O Alcorão também vai ter a Torá, veio baseado na Torá também. E os nossos irmãos cristãos também, né? O cristianismo também adota a Torá, ou seja, porque assim, não sei se vocês sabem, vamos contar aqui uma curiosidade, porque o judaísmo, ele é ultramilenar, né? Porque ele vem há mais de 3.000 anos sendo montado, sendo escrito. E já o cristianismo vem ali realmente construído, né, após o tempo de Yeshua ali, né, foi construído 300 anos depois realmente que veio o cristianismo e posteriormente ali 500 anos depois do início da Era Comum, vem o islamismo. Então, o islamismo é a religião mais nova dessas todas, mas o judaísmo é a religião mãe. É a primeira e autêntica que a Torá descreve, tá? Então tá aí essa curiosidade, que o judaísmo é a primeira. Né? É a original, né? É a original. E isso é muito legal. Mas não quer dizer que judeu ou não judeu, que um é melhor que o outro, viu? O que vai contar como somos perante o Eterno é o que a gente faz, as nossas boas obras, tá? Bem, então vamos lá, né? Vamos falando um pouco mais aqui sobre essa paraxá maravilhosa. A importância no sepultamento e respeito a gente já falou, né? E vamos falar também agora do casamento, a gente falou, isso, chegamos aqui. Vamos falar sobre o casamento, né, de Rivka e o nosso querido patriarca Isaac, né? Isso. Gente, eu vou contar a parte do servo e de Abraham e ela vai contar a parte de Rivka. Então, o servo faz aquela confirmação ali na coxa com Abraham e ele parte. E ele, olha para você ver como é importante o exemplo de Abraham de fé. O servo dele, quando vai, ele ora ao Eterno. Eterno Deus de Abraham, Deus do meu patrão, vá comigo, envia, né, uma resposta, vai os seus anjos junto comigo, né, vai adiante de mim e me mostra qual será a pessoa correta para eu trazer para o filho do meu Senhor
como que eu vou fazer? E aí, quando chega ali, ele pega e fala, Senhor, vamos fazer uma prova, que é uma coisa que é muito interessante a gente fazer na nossa vida, para poder ter certeza que o Eterno está nos respondendo. E ele vai fazer aquela prova maravilhosa com o Eterno. Ele fala, olha, quando eu chegar lá, a moça a qual eu pedir, disser que estou com sede, e ela me oferecer água, e oferecer água também aos camelos, essa certamente será ela. Então, ele vai, chega ali diante do poço, na terra da família de Abraham, e ele começa a observar as moças ali no horário de elas vêm. E vem Rivka chegando, e ele fala para ela a questão dele estar com sede. E ela fala, darei água de beber a ti, e também darei a seus camelos. E ele já dobrou-se, prostrou-se no chão e orou ao Eterno, agradecendo pela resposta. Ali ele já sabia que o Eterno já tinha entrado com providência. E aí então, ele vai pegar e contar para Rivka toda a história, o contexto pelo qual Abraham o havia enviado, e ele coloca presentes nela. E daí por diante agora, a Shoshaná vai falar sobre como é o comportamento de Rivka. Sim, Rivka demonstra uma grande bondade quando ela oferece, né, ali a água, não só a ele, né, ao servo, como também aos camelos, o que demonstra que a bondade é uma porta aberta para Deus agir, né? E convenhamos que o que o servo foi escolher não foi uma simples esposa, né? Ela seria, sim, uma matriarca, um exemplo, né? Uma vida espiritual, assim como de Sara, iria perpetuar ali, né? Iria nos ensinar adiante, as gerações adiante, ela ia trazer para nós ensinamentos que nenhuma outra mulher comum traria. Então, ao orar, ele simplesmente pediu a Deus uma direção para que se concretizasse a vontade de Deus, em primeiro lugar, né? A continuidade, que Deus viesse dar continuidade ao legado, né? Sim, e é um legado, gente, como era de extrema, e o servo dele sabia essa extrema importância, então ele não foi de mãos vazias, né? Então ele presenteou, ele orou, e Rivka respondeu de uma forma divina, né? Respondendo a todos os sinais, e foi levada aí para que se casasse e aceitasse o grande compromisso de continuar o legado, né? Isso. Então, gente, isso mostra a importância de um legado bem feito deixado para trás. E a importância de ser generoso, e de ser amoroso, e de ser hospitaleiro. Porque a gente vai ver, gente, olha a responsabilidade que Rivka, ainda jovem, né? Ela pegou saindo da casa de seus pais, ela pega essa responsabilidade para ela vai, porque a decisão foi dela, porque no judaísmo não tem esse negócio de obrigar, né? A mulher tem que aceitar o casamento, diferente, né, de outras religiões em que a mulher simplesmente é obrigada a casar e pronto. Não, no judaísmo a mulher decide se ela quer aceitar aquele marido ou não. Ela tem essa oportunidade, até mesmo porque no judaísmo nada entre nós pode ser forçado. Tudo tem que ser em consenso. Não posso forçar lá nada e ela não pode me forçar a nada. Para que haja um pacto consensual e para que seja como o Senhor prometeu lá no Éden, a Adão e Rava, que ela deve ser a auxiliadora escolhida para mim. E uma auxiliadora não é uma escora, é aquela que vai ombrar junto com o marido ao longo da vida para cumprir a vontade do Eterno. Então, olha como Rivka fez. Ela foi generosa e ela entrou para a história. E se ela tivesse dito não? O que seria de Rivka? Porque depois que ela disse sim, o Eterno também disse sim. E ela foi matriarca. A promessa feita a Abraão também veio se cumprir através dela, que depois vem se cumprir nas esposas de Jacó, né? Filho de filho de Isaac, isso. Aí vem Jacó, porque aí vem Abraão, Isaac e Jacó. Então vem esse cumprimento. Olha como é que o legado ele vai estendendo. Um legado, quando ele é feito da maneira como o Eterno quer, ele perdura por gerações. E isso tem que ser gravado nos nossos corações. E vamos falar um pouco também sobre o Talmud e os Midrashim, né? Que é importante falar, gente, porque a nossa tradição oral, ela também nos traz muita coisa, porque a Torá, o Tanar, não dava para escrever tudo o que aconteceu com o povo judeu, tudo de bom, e os ensinamentos dos sábios. Então o Senhor colocou aqui o necessário para que possamos entender perfeitamente quem é, de uma maneira pura, mas nós temos os livros complementares que vai acrescentar ainda mais conhecimento sobre o que nós
tivemos no passado e teremos no nosso futuro e no nosso presente. Né? Então vamos ver aqui, ó. A tenda de Sara como modelo de lar judaico. O Midrash descreve, enquanto Sara viveu, havia uma nuvem de glória sobre sua tenda. Suas massas cresciam milagrosamente e as velas permaneciam acesas de Shabat a Shabat. Olha, mas o Shabat aqui aparecendo, e as velas, as luzes de Shabat. Baruch Hashem. Como mostra, né, que a halá não é somente um pão. A vela acendida ali no Shabat não é somente uma vela comum, né? É a presença, é a Shekhinah, né? A Shekhinah da terra. Shekhinah da terra. E olha o que acontece. Vamos dar um testemunho que aconteceu na nossa casa. Conta para o pessoal aí, o dia que você não estava bem, você foi fazer halá, o que aconteceu com ela? Gente, eventualmente tem dias que a gente, por mais que a gente se esforce, né, para sempre estar bem perante as obras do Senhor, ainda assim tem dias que a gente tá ali meio triste, né, acontece algumas coisas que ficam tristes. E exatamente no dia que eu estava triste, eu orei ainda, falei, olha, meu Deus, eu não estou bem, mas eu coloco em tuas mãos aí tudo que eu vou fazer nesse Shabat. Mas ainda assim, a minha kavaná, ela estava prejudicada diante do que eu estava sentindo. E o que aconteceu? A minha halá não cresceu, a minha halá não ficou numa textura adequada que sempre fica. É muito direto a conexão do que a gente sente com o que a gente trabalha com as nossas mãos ali. Por isso que a mulher é tão importante, né, no casamento. Ela edifica, ela prepara ali com as suas mãos. Por isso que a gente tem que estar bem, tem que estar ali com as nossas rezas em dia, para a gente conseguir trabalhar com as nossas mãos de forma pura, de forma santa, né? Sim. Bom, e vamos falar então a respeito disso, aproveitar esse adendo aí, talvez para você mulher que está nos assistindo. Shekhinah é a presença do Eterno nos nossos lares. E a pessoa responsável dentro da família por trazer a Shekhinah, não é o marido, é a esposa, é a mulher. Os nossos sábios vão dizer que a mulher, inclusive, é mais elevada que o homem espiritualmente. No entanto, a própria Torá vai demonstrar isso, que nós homens precisamos do tzitzit. Nós temos que usar o tzitzit para poder lembrar os 603 mandamentos. E o Talmud vai dizer que a mulher não usa tzitzit porque ela não precisa disso para lembrar. Ela consegue se lembrar sozinha. E você já deve ter ouvido falar, alguém já falou para você, ou você já ouviu isso dentro de casa, fala assim, nossa, o dia que a mulher acorda da pá virada, o dia de ninguém presta na casa. E realmente, o dia que a mulher não acorda bem, meu eterno, a casa vira um caos e não adianta. O dia que o homem acorda meio ruim, a mulher dá uma contornada nele ali, os filhos dão uma contornada, ele acalma. E o dia melhora. Mas o dia que a mulher acorda mal, Ou seja, por quê? Porque a responsável pela Shekhinah é ela. E o dia que a mulher não está bem, você já deve ter ouvido falar isso, que o dia que a mulher acorda mal dentro de uma casa, misericórdia. O dia de todo mundo é terrível. Então, isso é importante. Por isso nós temos que orar, nós homens, pelas nossas esposas, para que a Shekhinah esteja com ela, e eu abençoo a minha esposa com a bênção sacerdotal, né? Pedindo que o Eterno resplandeça o rosto sobre ela, que ele venha agraciá-la, que ele venha colocar nela a Shalom, que é a paz e plenitude dele, e que ele venha ter misericórdia dela. Então eu abençoo ela todas as noites e todas as manhãs para que isso aconteça. E isso funciona, tá, gente? Então, assim, e a halá, você vai ver que é o pão halá, que ele é o nosso simbolismo, o pão e o fruto da vinha, que pode ser um vinho ou um suco de uva 100%, é claro. E então, ali, é uma ligação muito mais espiritual do que propriamente física, gente. O que a gente faz aqui é só reflexo do que já aconteceu no espiritual. Então, como ela não estava com a kavaná bem no dia, ela não estava se sentindo bem, a kavaná dela atrapalhou aí o que vem das mãos, porque é um fluxo divino nas nossas mãos, não foi bom e a halá não cresceu, não ficou boa. A gente fez o shabat, mas ele não foi o mesmo. E já o dia que ela está bem, e os outros shabats, graças ao Eterno, foram bons porque ela estava bem, a halá ficou enorme, você vai ver como ela cresce, e é uma coisa fantástica, que ela fica pequenininha, depois ela fica enorme, e ela fica maravilhosa e gostosa, em uma textura sensacional.
E isso é muito importante. Então aqui, né, Rebeca entrou na tenda de Isaac. Vamos lá, né? E isso ensina que a presença divina, Shekhinah, reside em um lar construído sobre pureza familiar. Pesquisa sobre isso, pureza familiar no judaísmo, que é muito importante, tá? Santidade e cumprimento dos mandamentos, sendo que a mulher a principal responsável por esse ambiente espiritual. O Talmud, estudo da Torá como prioridade, o Talmud enfatiza a obrigação de estudar Torá por toda a vida para os ricos e pobres, jovens e idosos, embora Parashá foque em ações, o estudo é o pilar que sustenta o mundo. A história de Abraham e sua família serve como base para essa obrigação contínua de aprender e ensinar. Valorização do tempo. Comentários da Parashá destacam a importância de valorizar cada momento da vida, como Sara fez, vivendo cada ano com a mesma intensidade de bondade. O tempo é um recurso valioso que deve ser usado para crescimento espiritual e atos de hesed, bondade. É o que mostra que aproveitar a vida não é só, como o mundo fala, né? Eu vou aproveitar minha vida, eu vou sair, eu vou festejar, né? As coisas que giram em torno de aproveitar a vida para o mundo é diferente daquelas que giram em torno para nós, né? Para o judeu não existe a palavra extravasar. Que aproveitar a vida para a gente é o estudo da Torá. E como eu te falei, é incrível, difícil de explicar o quão deixa a gente feliz estudar, né? As leis. Tanto e que nos relacionar com as leis, né? Nos relacionar com as leis, nos relacionar com o eterno, né? Tanto que existem, por exemplo, existe um dia de jejum, que aquele dia é reservado somente para o jejum e voltado a se entristecer, né? Digamos assim, se entristecer perante ao acontecido, destruição do templo. Sim. E esse dia a gente não pode estudar a Torá. Por quê? Porque ela traz alegria. Né? A alegria de um judeu ao estudar a Torá é só vivendo para saber. É maravilhoso, é satisfatório e não há outra coisa que possa trazer nenhuma festa e nada do que eu vivi consegue passar por cima disso. É verdade. E o povo costuma dizer assim, gente, mas como que os judeus são felizes? Que povo alegre. Nós somos felizes e alegres, né? E é claro que a gente está aprendendo, porque aqui no Brasil é um pouco mais complexo isso, mas a gente vê o povo judeu como um povo muito feliz. E mesmo às vezes com tanta guerra, tanta luta, tanta dificuldade em Israel, por exemplo, mas eles é um povo feliz, um povo festivo. Mas festivo por causa de quê? Porque a Torá é uma festa. Né? Inclusive a gente tem o dia Simchat Torá, que é o dia de recebimento da Torá, porque a gente comemora toda vez que completa a leitura anual da Torá, a gente celebra com uma alegria o Simchat Torá, né? Que é o dia do recebimento da Torá, que a gente considera que ela foi entregue ali para Moisés já ali nos 10 mandamentos, nas 10 palavras. Então a gente vai vendo essas situações e vamos agradecendo ao Senhor por isso. Né, que é maravilhoso e não tem nem como explicar como é bom viver a Torá. Eu estava aqui procurando aqui, mas acabou que eu não achei exatamente a data exata dos acontecimentos que ela falou, mas um é 9 de Av, que é o dia de profanação do templo, e outro o dia da destruição, que acontece também no mês... que não está aqui, mas depois a gente pesquisa e mostra para vocês, não vamos ocupar o tempo agora. Mas enfim, né, nesses dias, quando há uns dias a gente celebra porque a gente lembra das coisas tristes que aconteceram para a gente dar mais valor ao eterno, né? Mas nesses dias são proibidos de Torá, porque é um dia de você guardar para você a reflexão. E a Torá é pura alegria. Então o estudo de Torá é alegria, é amor, é paz, é festa. Então a gente tem que saber como fazer sobre isso, né? Então vamos aqui, né, já mais caminhando para a nossa finalização aqui, né, oração como preparação para o casamento. Isaac descrito meditando e rezando no campo ao entardecer, e Rebeca se aproxima. Ou seja, quando o servo de Abraham vai chegando com Rivka, Isaac vinha do campo que ele estava orando. Ou seja, isso aí, ele já estava se preparando, porque o judeu ele ora muito.
Isso é importante, tem que orar mesmo. Tem aqui o nosso livro de rezas, o Sidur, que hoje ele é compilado, é até mais fácil para você seguir a maneira correta de rezar, para encontrar, né, no coração do Eterno um espaço para te ouvir. É claro que esse aqui é um compilado de orações que foram maravilhosas e deram certo ao longo de toda a história do povo judeu. Aqui contém tesouros maravilhosos. E sim, a Hitbodedut, que é a oração espontânea, também é necessária. A gente tem que fazer porque ali você se derrama diante do Eterno e fala seus sentimentos humanos de agora, né? Mas aqui nós temos as chaves cabalísticas reais de acessar o Eterno. É até bom às vezes fazer uma oração dessa antes de entrar na Hitbodedut, tá? Já vai uma dica para vocês aí, né? Mas tudo bem, né? O Talmud vê como o estabelecimento da oração da tarde, o Minhá, que as orações que está aqui, ó, o Minhá está aqui, destaca a importância da oração e a introspecção, busca por um parceiro de vida na vida conjugal, né? Então, o que ele estava fazendo, ele estava orando pelo casamento dele que viria. E aí vem Rivka, maravilhosa, uma esposa bonita, uma esposa dedicada, uma esposa que caberia perfeitamente no ministério de Yitzhak. Assim como eu e Shushaná, já explicamos que o nosso nome, até o nosso nome, na Gemátria e na Kabbalah, o nosso nome se casa. Então nós somos duas almas que se encontraram para fazer a vontade do Eterno, porque o próprio Eterno nos ajudou, nós ouvimos e acabamos parando juntos, né? É verdade. Os dois saindo de uma história triste, né? Porque a gente não ouviu, né, o Eterno antes de entrar. E quando a gente se conheceu, os dois já serviam ao Eterno, né, de uma forma diferente no cristianismo, né, mas ainda assim servimos. E sempre fomos dedicados a fazer a vontade dele. Então oramos, ele nos respondeu e aqui estamos juntos vivendo um propósito, né? Isso, o Eterno, depois vamos fazer um vídeo específico sobre a nossa vida, explicando como é que funciona o propósito do Eterno na vida da gente. Porque a gente se uniu, em resumo, a gente fez a vontade do Eterno. Ela não podia ter filhos, assim como Sara não podia, assim como Rivka também não podia. E a oração, assim como Yitzhak foi respondido, e o ventre de Rivka foi frutífero, o ventre de Sara, a esposa de Abraham, foi frutífero através da oração, através da fé no Eterno. Aconteceu com a gente também. A nossa filha veio como uma promessa do Eterno, porque a minha esposa também não poderia ser mãe. E a gente orou e ela foi mãe e ela está com a madre aberta. Em breve vai chegar o nosso Yitzhak, né? A gente também já está orando no Eterno, para que o Eterno agora envie. Já veio a Valentina e agora vem o Yitzhak, o nosso próximo filho, que já está na nossa lista. Então, o Eterno vai nos abençoar e através depois de Yitzhak e outros, porque judeu gosta de ter muito filho, tá? Temos que cumprir, né, a mitzvah de multiplicar. De multiplicar. Judeu tem que ter muito filho. Bom, então tá. Em resumo, Hayei Sara nos ensina que a verdadeira vida, Hayei, né, vida, não é apenas a existência física, mas sim uma vida espiritual e ética que continua a inspirar e impactar gerações seguintes através da construção de lares justos, atos de bondade e fidelidade à aliança com Deus. Sim, né? Que vocês possam ter aprendido muito, assim como a gente também aprendeu. Toda vez que a gente entra numa paraxá, a gente estuda muito para poder passar, para poder aprender, né? E isso. Outra coisa, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, né? Ativa o sininho aí, dá uma força, segue o nosso Instagram, né? @israelitasbrasil. Isso. Deixa seu like, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, para que mais pessoas possam receber esse conteúdo maravilhoso que veio do Eterno para nós e nós transbordamos para vocês. Que o Eterno vos abençoe, né? Yevarechacha Hashem lehitraot, Shavua Tov, Shalom, Shalom. Shalom, Shalom, lehitraot.